falando do nosso tema que é o Brasil, né? O que eu acho que acontece muito aqui? Muito dessa baixa autoestima que as pessoas têm vem do fato do brasileiro ele não enxergar o potencial. Acho que aqui vocês passaram por transformações de vida muito fortes, né? Que é isso de ter uma perspectiva de valores e ter outra. E eu acho que o Vilela já viu várias pessoas que tiveram aqui transformações, né? Sim. Que o cara simplesmente mudou de vida e reencontrou um aspecto eterno. Eu acho que algumas pessoas confundem, elas acham que isso é voltar ao passado, né? Então, por exemplo, sei lá, eu falei do 1500 brasileiro, aí tem gente que vai falar assim, não, mas o 1500 brasileiro não é perfeito, o passado não volta. Então, claro, obviamente o passado não se volta. Eu acho que aqui o ponto, quando você olha para o passado, é você encontrar o que é eterno, que vai funcionar daqui a 1000 anos, que funcionou há 1000 anos atrás. E é engraçado, né? Porque tem coisas que o Brasil, qualquer restauração do Brasil, qualquer restauração cultural do país, vai passar por coisas que são eternas, não por coisas que são perecíveis, não por coisas que são da moda atual, não por coisas que são do dia atual. O Brasil tem uma ordem constitucional mais antiga do que a americana, se você considerar as ordenações manuelinas. E a gente toda hora fala, a Constituição americana é tão antiga, é tão boa, não sei o quê. A nossa foi perdida. O Brasil tem um poder incrível, com uma população com todo tipo de pessoas, com um potencial gigante. Então, o Brasil precisa muito, ao invés de ficar preso no momento atual, porque eu acho que no Brasil tem uma tirania do momento atual, é a fofoca do dia. Tem uma cultura muito forte de fofoca, tem uma cultura muito forte de notícia do dia, o ciclo eleitoral. Cada ciclo eleitoral, todo mundo está absorvido pelo ciclo eleitoral e ninguém pensa. O empresário mesmo, né? Acho que vocês dois têm histórias de perceber um limite do materialismo também, porque o empresário mesmo, ele tá ali toda hora, beleza, o empresário tem que lucrar. Isso aí tá... A empresa não lucra, vai fechar a empresa, isso é meio óbvio. Beleza, as eleições têm uma relevância, vai mudar bastante coisa depois de uma eleição e tal. Só que se o cara é escravo desse momento presente, se ele tá toda hora no qual é o prazer que eu vou sentir hoje, qual é a nova fofoca, qual é o novo negócio. Você vê isso na cultura brasileira, todo mundo cresceu com a cultura a fofoca do dia, o último negócio, uma coisa meio noveleira, né? Que eu tenho que toda hora projetar a vida do outro. E aí eu acho que o empresário pensa muito, às vezes, de uma maneira muito materialista, que é, cara, eu preciso agora olhar só para o material, então, beleza, crescer uma empresa, mas ele começa a olhar para uma questão agora em que ele nega o transcendente e nega a origem desses valores. Então ele está saindo, ele não entende quais valores que sustentam uma cultura de trabalho e quais valores que podem sustentar uma mudança pessoal, familiar e nacional. Se você for para valores puramente materiais, você vai provavelmente achar que o Brasil não tem solução, ou que a sua vida não tem solução, ou que tantas outras, né? Eu imagino que vocês já tenham passado por momentos que vocês olharam e falaram, cara, se depararam com um teto. De certo, vocês acharam que eu resolver os problemas e não iam, né? Isso muda a perspectiva completamente, porque você pode falar, sei lá, nos últimos 4 anos o Brasil piorou. Beleza. Cara, mas a minha vida melhorou, entendeu? Eu sou infinitamente mais feliz do que eu era 4 anos atrás, porque eu me converti, eu voltei pra igreja, eu casei, eu tive meu primeiro filho. Então, assim, quando as pessoas saem dessa loucura da notícia do dia, tem um conceito muito bom do Richard Weaver, que é um grande pensador conservador do século passado, escreveu um livro chamado Ideias Têm Consequências. E ele fala da grande lanterna mágica, né? Que a grande lanterna mágica é aquilo que a oligarquia usa para deixar as pessoas hipnotizadas com o fato do dia. Então é a grande mídia, né, todo dia jogando um fato político na cara das pessoas, né, fazendo as pessoas engolir goela abaixo. E você fica hipnotizado pelo fato do dia, e você esquece de olhar para as coisas que são eternas, né? Você esquece de olhar para aquilo que é mais importante, você esquece de olhar para a sua própria vida. Eu acho que o que aconteceu no Brasil, nas eleições de 22, foi muito positivo, em certo sentido, porque muita gente foi... né, porque todo mundo colocou essa energia gigantesca na política. Então o pessoal foi pra rua, fez manifestação e tudo mais. E aí muita gente bateu num muro. E as pessoas foram obrigadas a abandonarem a ilusão de uma solução política de curto prazo. E as pessoas foram obrigadas a olhar para dentro. Como é que tá a minha vida, né? Como é que tá a minha família? Como é que tá a minha vida espiritual? Eu acho que não estaria tendo essa onda de conversão, as igrejas católicas lotadas, as missas lotadas, né? Isso 6 anos atrás, você ia na Nossa Senhora do Brasil, que é a paróquia que a gente frequenta, era completamente vazia. Hoje tem 8 missas no domingo, todas com gente abarrotada, gente pra fora. Então, eu acho que esse olhar
para dentro tá sendo fundamental. E se a gente quer de fato melhorar o nível da cultura do Brasil, a gente precisa que as pessoas façam isso, porque esse processo começa dentro. Não tem como você pensar numa solução para o Brasil se as pessoas não estão passando por essa mudança interior. E sabe o que eu queria fazer aqui? Eu queria criar uma polêmica aqui. A polêmica é o seguinte, a gente conversou sobre isso ontem. Tanto a parte da direita quanto parte da esquerda brasileira, eu diria a maioria, é tosca. As pessoas não têm profundidade intelectual. Primeiro que você separar Brasil esquerda e direita já é uma tosqueira gigante, porque não é assim que funciona, né? São diversos tons de cinza que tem aqui. Então você tem que definir o que a pessoa é. Ele é socialista? Ele é conservador? Ele é libertário? Ele é liberal? Então você tem várias nuances ali, né, do espectro político onde a pessoa pode se definir. Primeiro que as pessoas não sabem nem o que elas são, né? Já começa por aí. Só que tanto a direita quanto a esquerda não tem profundidade intelectual. Então, boa parte da turma que tá no chat aí, um brigando com o outro, um me defendendo, outro brigando comigo, das coisas que eu tô falando, eu sou contra, não sou a favor e tal. Desculpa, turma, mas vocês não têm profundidade intelectual pra analisar isso. E tá tudo bem, eu também não tenho por vários assuntos, né? Alguns eu me dedico um pouco mais a estudar porque eu gosto. Agora, a verdade é que quando a gente fala de debate político no país, sempre cai pras cartilhas, né? Ou é o esquerdista, ou é o bolsonarista. Então qualquer coisa que você falou que não é de esquerda é de extrema direita, né? Tudo é extrema direita. Existe a extrema direita e a esquerda no Brasil, né? É basicamente assim, né? E os debates são sempre muito rasos. As pessoas não têm capacidade de convergir em pontos. E eu tenho certeza que se você coloca a mim e a um comunista aqui na minha frente, mas que é uma pessoa... Eu sei que é difícil, mas talvez tenha. Alguém que seja intelectualmente ali responsável, né? E profundo. E se a gente debater, a gente vai convergir em alguns pontos. Porque o que todos nós concordamos. Ninguém discorda que as pessoas deveriam ter mais oportunidades na vida. Ninguém discorda que as pessoas deveriam ser mais felizes. Ninguém discorda que as pessoas deveriam ter acesso a uma boa educação, a uma boa saúde, ter acesso a uma boa alimentação. Ninguém discorda disso. Conhece alguém que discorda disso? Não. Eu não conheço. Eu sei que as pessoas discordam no como. O que estamos alinhados. Então, quando a gente vai numa discussão do como, aí você tem condição de haver convergências e debates inteligentes no Brasil. Mas eu tenho certeza, só de eu falar agora que a direita, assim como a esquerda, são toscas e muitas vezes somos muito rasos intelectualmente para debater, já vai ter gente que vai ficar chateado comigo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem também ouvir críticas. Então, qualquer tipo de crítica que você profere para as pessoas, e de novo, eu não estou criticando a pessoa, né? Eu estou criticando o que a gente faz com o debate. O nosso debate é muito tosco, pô. É muito ruim. Não existe convergência, não existe busca de convergência. Só existe interesse em ouvir a própria voz e fazer brados e fazer cortes para que os discursos ali que a turma faz ali em congresso, mas que o pessoal só tá ali no corte. Ninguém tá realmente debatendo nada. Eu falo com congressistas e ele fala assim, tá, você não tá entendendo. Sou advogado tributarista, o cara falando comigo assim, o nego me passa ali uma reforma tributária de sei quantas centenas de páginas, que eu precisaria de meses para estudar aquilo ali, o cara joga aquele negócio ali faltando uma hora para votação e a turma vota. Ninguém leu nada, pô. E o cara dá discursos, alguém escreveu aquele discurso lá, ele prepara o corte, vai lá e faz. É uma grande piada o debate político brasileiro. A gente não tem condição de convergência. A gente não tem uma visão de convergência. A gente só quer estar certo. Tanto um lado quanto o outro. Eu tô fazendo a minha culpa aqui. Então a gente só quer estar certo. Então, tipo, nós nunca vamos construir um país dividindo esse país de modo que a gente não busque ali durante a discussão uma convergência em alguns pontos. Então a gente tem que lembrar que a gente converge no quê? A gente só diverge no como. Pô, vamos discutir o como? Mas ninguém discute o como. Né? E eu realmente... Eu não sei qual é a solução, porque isso não é só Brasil, isso é mundo. Você vê o debate político que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o primeiro debate do Trump e o Biden, cara, que é um show de horror. É uma brincadeira. Bom, é interessante também porque, claro, o Biden tá com muita dificuldade de falar, né? Pô, ele não consegue e completar isso, uma sentença. assim, é um negócio que chegou num nível, né? E você olhar o país mais rico do mundo e o presidente não tá conseguindo completar uma sentença é bem preocupante. Claramente não é ele que governa. Eu sabe que tem uma coisa sobre isso do Brasil, né? Eu lembro dos alunos, né? O Gabriel acompanhou esse período, ele tava lá. Eu tinha muita coisa de, cara, vamos botar a camisa do Brasil, vamos pra rua, agora vamos resolver tudo, todos os problemas vão ser resolvidos. E eu lembro que eu ria, eu falava, cara, qual é a chance de todos os problemas do Brasil serem resolvidos que você vai botar a camisa do Brasil? Assim, nada, e nada contra o cara ter essa atitude, porque eu compreendo 1.000.000%, 1.000.000%. Eu só acho que realmente os problemas são mais profundos que as pessoas imaginam. Então, se for direita e esquerda e olhando o contexto brasileiro, eu diria o seguinte:
Se você não for no limite das ideias, você vai começar a perceber que existe uma guerra espiritual nas pessoas. Não é simplesmente uma questão puramente material imediata. Ninguém morre pela taxa de juros. As pessoas não entregam a vida pela taxa de juros. Ninguém vive e morre. Um país não é construído porque, tô preocupadíssimo com a taxa de juros, vou entregar minha vida para isso. É por isso que, em última instância, não existe o liberal. O cara fala, eu defendo o livre mercado. Tá bom, você entregaria a sua vida pela privatização da Petrobras? Cara, não existe isso. Não, você não entregaria, ninguém entregaria. E no final das contas é uma guerra de crença. As pessoas acreditam em algo. Narrativas. Mas é mais profundo que a narrativa, tem uma crença. Então, se você for levando até o limite essa visão de desconstrução da moral, de relativização das coisas, você vai chegar num ponto em que as pessoas vão relativizar pontos muito básicos. Então, essa história de símbolos satânicos é só uma expressão simbólica de algo que está mais profundamente na vida das pessoas. O cara está vendo uma vida em que o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. A inversão moral vai acontecendo. Então, uma série de vícios vão sendo promovidos infinitamente. Então, o cara... tá sem dúvida. Imagina, se o cara tá trancado em casa, viciado em pornografia, viciado em maconha, o cara tá totalmente alheio ao que tá acontecendo, não tá lendo grandes livros, a dieta tá ruim, o cara tem aquela tristeza existencial, todos os valores estão perdidos, ele não gosta de família, ele não gosta de trabalho, ele não gosta de todas essas coisas. O que aconteceu é que a vida dele foi totalmente invertida, o resultado positivo não tem como vir, é impossível. Então, a própria liberdade, se o cara começar a exercer a liberdade de maneiras que não favorecem ele, vão destruí-la ele razoavelmente. E você vai ter no limite dessa liberdade mal utilizada e dessa relativização, ou mesmo desse impacto contra das pessoas, a inversão completa. Tem aquela imagem do Lúcifer com aquela lágrima escorrendo, né? Quer dizer, do anjo caído, e aquela cara de ódio, e a inveja tem a ver com isso, que é um dos vícios nacionais que a gente está falando, que é do cara viver toda hora na inveja. Aquela lágrima escorrida que você olha para ele e fala, caramba, há uma frustração, uma desordem existencial, o cara tá perdido aqui. Então, o caso é a revolta existencial em que a alma inverteu. E aí, quando você vai pro outro lado, então a direita está pensando, vou resolver alguma coisa com... É um princípio econômico. Então, o cara começa com essa história. A economia vai resolver. A economia não consegue resolver nada por conta própria. E um princípio econômico não vai resolver problemas profundos da humanidade. Por exemplo, esse problema que entrou de, cara, vamos mudar o sexo do seu filho sem você ter um voto nisso. Isso realmente é uma coisa complicadíssima, assim, né? Eu sou pai de 4... rolou mesmo, né? Pois é, eu sou pai de 4 crianças, assim, eu tenho um dever completo de proteger os meus filhos. Eu não tenho como ter coisa que o Estado vai fazer contra com os meus filhos que não tem a doença minha. É uma coisa que é um dever que eu tenho que é maior do que, sei lá, minha vida, por exemplo. Então, sinceramente, eu com certeza estaria disposto a arriscar minha própria vida para proteger os meus filhos. Isso já é um valor muito maior do que o princípio que eu não consigo colocar. E aí, eu já sou obrigado a olhar agora para um princípio moral. E aí, quando eu olho para esse princípio moral, eu sou obrigado a olhar para qual é a origem desse princípio moral. Então, quando a gente fala que o Brasil é criado com uma missa, que foi mesmo, é um negócio, é um fato, não tem o que falar, o Brasil veio aqui e o primeiro ato é uma missa. O cara pode girar, bater a cabeça, botar a cabeça igual um avestruz, gritar, fazer não sei o que. Mas, gente, a história só só tem essa história, não só a pessoa que aboliu a escravidão só lá no Brasil, a Princesa Isabel. Era uma pessoa muito católica, Nossa Senhora Aparecida no Brasil, que é uma história impressionante. Foi uma preconizadora da abolição da escravidão, inclusive por isso a aparência, eles sempre vislumbraram que a aparência de Nossa Senhora Aparecida era uma alusão a isso, né? Tanto que você vai na Basílica de Aparecida, tem essa imagem, né, antiga, associando ela à Princesa Isabel, nessa ideia de que a abolição da escravidão é um milagre de Nossa Senhora Aparecida, uma intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Então você começa a ver essas coisas na história, a Ordem de Cristo que fundou o país. Você vê que o Brasil tem uma vocação que é maior do que você mesmo e que esses valores têm uma origem, não veio do nada. Eu não sou uma pessoa isolada no tempo e no espaço. Se o cara não entende isso, veja, a briga de poder imediata ela é muito menor do que esse entendimento, porque eu preciso estar com a minha alma em ordem e zelar pela minha família, faça essa ordem espiritual que é maior que todo mundo. O fato que os líderes políticos brasileiros eles não compreenderam que tem algo acima deles. Mesmo o líder... Bom, os da esquerda, sem dúvida, tem um materialismo de base, tem uma inversão moral de base. Mas você pega mesmo os da direita, eles olham para eles e as pessoas todas querem se enxergar, qualquer alternativa que elas vão criando, né? Aparece um, aparece o próximo e tal, como eles sendo a ordem que vai resolver tudo. Vai ter um negócio que vai resolver tudo. Não estão olhando para esse aspecto civilizatório e moral que é maior do que a pessoa. E você tem que estar temente a isso. Porque quando você está temente
a uma ordem maior do que você mesmo, isso transforma a sua vida completamente. O empresário que está no Brasil, ele consegue construir muitas coisas. Cara, o empresariado é fundamental, porque assim como a defesa é fundamental, o exército, a polícia, as tropas, é o que está segurando a linha entre a barbárie no país e a não barbárie. Assim como tem isso, o empresariado, claro que sustenta muito da estrutura econômica. Mas o empresariado, ele precisa... toda, né? Claro, estrutura econômica. Se você tirar os policiais, eu sempre gosto de fazer esse exercício, tira... tal grupo não é importante. Então tira todo mundo e faz. Arranca todos os empresários do país e vamos ver o que acontece. Revolta de A ideia de que vai dar tudo certo é insana. Vai começar a desabar tudo. Arranca todos os pais de família do Brasil. O pai de família opressora, não sei o que, arranca todos, você vai ver o que acontece. A gente já tá... Na verdade, em certa medida, a gente já está fazendo e já está dando errado. Arranca todos os policiais, vamos ver o que acontece. É engraçado como a gente já tá fazendo e tá dando errado. Arranca a igreja. Arranca totalmente a igreja, tira todos os valores cristãos. Cara, você vai ver a degeneração. E agora você olha e faz isso na sua própria vida. E quando você começa a fazer isso na sua própria vida, ou seja, tirar elementos de defesa, elementos de trabalho, elementos de família, elementos de religião, você começa a ver como isso, no fundo, mais do que uma batalha política imediata, é uma guerra espiritual, uma guerra de crença e de valores. Você vai ou para um lado ou para o outro. O Nefarious, né, que é esse filme que ilustra tremendamente essa história. Quando você vê lá aquele negócio, você fala, cara, é o que está acontecendo. Não é um negócio, é um filme independente, filme simples, baixo orçamento. Mas você olha... para aquilo, você fala, cara, isso está acontecendo. Então, eu acho que essa batalha espiritual que está relacionada à vocação no Brasil, eu acho que realmente, eu genuinamente acho isso, não é uma... Eu entendo que... Cara, eu entendo, acho que nessa mesa aqui, né, tem várias pessoas que vieram de uma perspectiva agnóstica ou ateia e tal. Eu vim dessa perspectiva de imaginar de uma maneira materialista, agnóstica, e olhar e falar, cara, não, é ganhar dinheiro na vida, não tem nada a ver com nada, não tenho grandes valores. Então eu entendo o lado do cara que tá vendo essa perspectiva. Tanto que eu vi várias pessoas mudando, né? E eu ri assim, eu vou rindo, saio falando, cara, não. O cara começa a falar, isso aqui não sei o que, é o Jordan Peterson, né? Que infelizmente a gente ele não trouxe aqui, a gente vai encontrar lá em fevereiro, a gente não trouxe, né? Eu adoraria ter trazido o Jordan Peterson aqui no Vilela. Mas você sabe que o Jordan Peterson, há 3 anos eu fiz um vídeo, né? Falando, o Jordan Peterson vai virar católico. Aí todo mundo começou a detonar. Porque 3 anos atrás, todo mundo falou, cara, o Guilherme tá louco. O Jordan Peterson o Jordan Peterson é Darwin. O Jordan Peterson sei lá o quê. Eu lembro que eu olhei e falei, cara, esse cara tá mexendo com um negócio que ele vai descobrir com o que ele tá mexendo. Ele tá cutucando no formigueiro de uma maneira que esse negócio vai mudar a vida dele completamente. Porque ele tá falando de virtude, transformação pessoal. Ele tá brigando, comprando briga com... para defender a verdade, para falar um negócio. Então isso aqui vai chocar. O Jordan Peterson chegou aqui no Brasil e ele tá com um negócio que vão pra igreja, tipo a esposa dele com um terço, entendeu? Foi engraçado que eu encontrei várias pessoas no evento dele aqui, as pessoas que não estão acompanhando esse processo dele, chocadas, falando, nossa, ele falou sobre igreja, tá falando sobre Deus. Começou falando sobre Caim e Abel, né? Caim e Abel. Sobre o bem e o mal e tal, E você vê, né, a própria definição Olha lá ele, né? Não com esse terno, ele tava com um terno um pouco mais diferente, chamativo, né? Ele tá com um terno que tem uma Nossa Senhora também, não é? Um negócio assim.